Olá, você aluno, olá, você aluna. Aqui quem vos fala é o professor Benildo Souza e na aula de hoje a gente vai ver um conteúdo de matemática do sétimo ano. Esse conteúdo, que a gente popularmente chama ele de objeto de conhecimento, ele vai tratar basicamente da identificação dos ângulos internos e externos dos triângulos, tá certo? Bom, primeiro, o que são triângulos, né? Vamos relembrar. Triângulos são figuras geométricas formadas por três segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com três lados, três ângulos e três vértices, tá certo? Preste bem atenção nisso daqui, que isso é muito importante para a gente. Tranquilo? Tá aqui, para quem não lembra, a representaçãozinha do triângulo. Bom, o triângulo também ele tem esses elementos que a gente já viu. Vamos conhecer eles direitinho e destrinchar? Olha lá. Vamos entender os elementos que o formam. Em todo o triângulo teremos três lados. Estes são formados por segmento de reta. Teremos também três vértices, em que os segmentos de reta encontram-se em ângulos internos e externos. Beleza? Veja, vamos ver nessa figurinha? Bom, Benildo, vamos identificar os três lados. Vou pegar aqui um lápis de cor diferente. Os lados são as partezinhas que foram usadas para formar o triângulo. Então, vamos ter bastante cuidado aqui. Ó. O primeiro lado, ele parte daqui, ó, do ponto A, que é o vértice A, e vai até o vértice B. Tá certo? Então, vou até representar numa cor diferente. Esse daqui seria o primeiro lado do triângulo, de A até B. O segundo lado do triângulo, de B até C. Essa parte aqui seria o segundo lado do triângulo. E o terceiro lado do triângulo vai de C até A, ou de A até C, como queira. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas passou uns pedacinhos aqui. Esses pedacinhos que passou, a gente chama ele de prolongamento, tá certo? Para que é que esses prolongamentos servem, professor? Vocês vão perceber que é para a gente encontrar os ângulos externos, tá certo? Bom, encontramos os lados, não é isso? Professor, onde estariam os vértices? Os vértices, gente, é bem fácil de vocês compreenderem. É a esquininha. Por exemplo, aqui, ponto A. Então, esse ponto A seria um vértice. O B seria o outro vértice. E o C seria o terceiro vértice. Tranquilo? Porque o triângulo, a gente sabe que ele tem três vértices. E os ângulos? Bora lá. Como é que a gente identifica esses ângulos, professor? Olha lá. Os ângulos internos são os ângulos que estão dentro do triângulo, tá certo? Professor, onde era que estariam esses ângulos? Olha aqui o primeiro ângulo, tá aqui na cor verde. Ó. Esse daqui seria o primeiro ângulo. Ângulo, professor, coloca uma letra para ele, eu vou dizer que é ângulo A. Tá certo? E vou colocar um chapéuzinho em cima dele, que a gente chama também de acento circunflexo, tá certo, gente? Professor, e o outro ângulo? Aqui, ó, tá o ponto B, essa parte aqui na frente do ângulo B, na frente do vértice B, seria o meu ângulo B. Aqui, professor, tá o vértice C. À frente do vértice C está o ângulo C, que eu também coloco o acento circunflexo. Tá certo? Perceberam que a gente identificou os vértices, os lados e os ângulos. Professor, e os ângulos externos? Externos, gente, os ângulos que estão fora da figura, que seriam esses aqui na cor azul. Ó. Essa parte aqui na cor azul, essa parte aqui na cor azul e essa parte aqui na cor azul. Ó. Tá certo? Essas três partes aqui seriam os ângulos externos. Externos é que está fora da figura. Beleza? Olha aqui a observaçãozinha que eu botei. Os ângulos internos na cor verde e os ângulos externos na cor azul. Tá certo? Bom, os lados, como dito,
serão determinados por segmento de reta e vamos representá-los da seguinte maneira. Professor, como é que a gente representa os lados? A gente viu que o primeiro lado vai de A até B. Olha como é que eu represento. Vai de A até B, com essa barrinha em cima. Tá certo? O segundo lado vai de B até C. Vai de B até C. E o terceiro lado vai de C até A, ou de A até C, como queiram. Tá certo? Encontramos os três lados que formam esse triângulo. E os vértices? Os vértices do triângulo são pontos em que os lados se encontram, tá certo? Bem como usados para dar nome ao triângulo. Bom, professor, como é que a gente chamava esse triângulo aqui? Eu poderia dizer que esse daqui é o triângulo. Quais são as letras que estão no vértice? A, B e C. Então, esse é o triângulo ABC, tá certo? E quem seriam os vértices? Seria o vértice A, o vértice B e o vértice C, tá certo? Tranquilo? Outra coisa, gente, como a gente viu, são os ângulos internos. Internos é que estão dentro da figura. Os ângulos internos são as medidas entre os lados do triângulo. Logo, teremos 3 ângulos internos. Se a gente tem 3 lados e tem 3 vértices, consequentemente, no triângulo também teremos 3 ângulos internos. Estes serão representados dessa forma. Como? Vamos voltar aqui na figura. Espera aí, os ângulos internos são os que estão dentro da figura. Ah, professor, está fácil aqui, ó. A, B e C. Isso. Ângulo A, ângulo B, ângulo C. Devemos colocar o acento, circunflexo, melhor dizendo, né? Ou o chapéu, no vértice em que se encontra o ângulo, tá certo? Ô, professor, eu poderia representar esse ângulo de outra maneira? Poderia, gente. Tá certo? A gente poderia representar assim, ou... Vou até desenhar o triângulo aqui para ficar mais fácil para a gente. Não sei se vocês lembram o que é aqui, ó. A, B e C. Ah, professor, se o senhor quiser pegar como base o ângulo A, olha só um exemplo. Se eu vou pegar como base o ângulo A, ó, chapéuzinho no A. Mas esse ângulo A, ele é ajudado por quais outras letrinhas? Por B e por C. Então, B, A, C. Por que o chapéuzinho está em cima do A? Porque eu estou representando o ângulo A, tá certo? Mas essa primeira fórmula é mais fácil da gente organizar, beleza? Bom, e os ângulos externos? São os ângulos que estão fora da figura. São ângulos adjacentes suplementares. Adjacentes, que estão encostados, usando um termozinho popular, suplementares. Eu vou explicar mais à frente, tá certo? São ângulos adjacentes suplementares aos ângulos internos. E aqui são representados pelas letras gregas alfa, beta, aqui o beta, e gama, tá certo? Veja melhor na imagem. Bom, primeiro os ângulos externos, eles são adjacentes. Como assim, professor? Vocês concordam, jovens, que se aqui eu tenho um vértice B, na frente dele, aqui, ó, eu vou ter o ângulo B. Tá certo? Ah, então o senhor vai ter o ângulo B. Esse beta que está aqui fora, ele é o quê? Adjacente ao ângulo B. E os dois juntos são ângulos suplementares, que eu vou explicar mais à frente, tá certo? Então, professor, quem seriam os ângulos externos? Meninos, os externos são os que estão fora. Esse daqui e esse daqui. Que seria quem? A gente já viu aqui, né? Que seria o alfa, o beta e o gama. Tranquilo? Bom, como eu disse a vocês, eu ia explicar o que são ângulos suplementares. É bem fácil. Ângulos suplementares são aqueles cuja soma é igual a gente lê isso daqui como sendo 180. Esse sinalzinho aqui é grau, tá certo? Então, a gente diz que é 180 graus, tá certo? Dois ângulos são suplementares quando juntos, ou seja, quando somados, dá igual a 180. Ó, quando dois ângulos, além de suplementares, são adjacentes, eles são chamados de adjacentes suplementares e juntos formam um único ângulo de 180 graus. Como assim, professor? Olha aqui, eu peguei como base esse exemplozinho.
Se eu somar 135 mais 45 graus, isso daqui dá 180 graus, tá certo? Lembrando, ângulos suplementares são ângulos cuja soma dos mesmos dá sempre 180 graus. Não esquece disso, tá certo? Uma coisa que é muito importante, talvez uma das mais importantes, são algumas propriedades que os triângulos nos oferecem, tá certo? Eu vou falar de duas especificamente aqui. A seguir, duas propriedades que envolvem os ângulos dos triângulos. Primeira propriedade, não esqueça, é muito importante. A soma dos ângulos internos, ou seja, que está dentro do triângulo, isso em qualquer triângulo, é sempre igual a 180 graus. Não esquece disso daqui, tá certo? Já a soma dos ângulos externos, os que estão fora do triângulo, é sempre igual a 360 graus. Não esquece dessas duas informações, tá certo? Bom, para isso, nós vamos verificar as duas propriedades acima citadas. Primeiro, os ângulos internos. Os internos, gente, vocês concordam comigo que eles estão na cor azul, tá certo? Que é esse ângulo aqui, né? Esse ângulo e esse ângulo aqui. Peraí, ô Benildo, cada um deles mede 60 graus. Então, se eu somar 60 graus mais 60 graus mais 60 graus, essas três medidas somadas dá 180 graus. E esse 180 graus é a primeira propriedade, ou seja, os ângulos internos que estão dentro do triângulo. 180 graus, beleza? Já os ângulos externos estão fora, eles estão na cor amarelo, tá certo? Bom, são esses que estão fora. Ó, Benildo, 120, 120 e 120. Oxi! Ah, Benildo, então 120 mais 120 mais 120. Se eu somar os 123 vezes, vai dar 360, que isso daqui é a nossa segunda propriedade. Como é que você memoriza? Os ângulos que estão dentro, os três ângulos de um triângulo, é sempre 180. Os que estão fora do triângulo é sempre 360. Tranquilão? Bom, vamos agora a alguns exemplozinhos. Vou resolver ele, né, para ficar mais fácil. Dois ângulos são suplementares. O que foi que a gente viu lá na explicação? Que ângulos suplementares, quando a gente soma eles, vamos lá. Ah, vou ter dois ângulos, Benilda. Sei lá, ângulo A mais ângulo B. Se eles são suplementares, quando eu juntar, tem que dar o quê? 180 graus. Mas eu sei que um deles mede 75. Qual a medida do outro? Olha a dicasinha. Pensa comigo. Eu vou pegar o 75, vou juntar um número que eu não sei, e tudo isso vai ter que dar 180. Tá certo? Pensa comigo. Quanto eu devo juntar com 75 para dar 180? Vocês devem perceber que eu devo juntar 105. Então, no lugar desse x aqui, o que é que a gente pode perguntar? Quanto? Eu já tenho 75. Quanto falta para mim chegar em 180? 105. Logo, o valor de x é 105. Tá certo? Outra coisinha que é importante, ó, que isso daqui vocês vão ver mais para frente, que a gente dá um nomezinho isso daqui. Esses dois ângulos, lembrando, eles são suplementares. E esse ângulo aqui a gente dá o nome de ângulo de meia volta, tá certo? Mas é no outro conteúdo que vocês vão aprofundar isso. Beleza? Outro exemplozinho para a gente finalizar aqui é o seguinte. No triângulo ABC, Benildo, por que o triângulo é ABC? Porque a gente pegou o vértice A, o vértice B, o vértice C e construiu o triângulo. Identifica o seguinte elemento, os vértices. Benildo, os vértices são os pontozinhos que formam o triângulo. Quem são os vértices?
A, B e C. Os lados. Eu vou pegar uma cor diferente para a gente identificar os lados. Gente, para ficar fácil de vocês identificar, os lados vai de um vértice até outro. Olha o primeiro lado. Vai de A até B. Então, o primeiro lado vai de A até B. Ó. Bota essa barrinha em cima. Segundo lado, vai de B até C, com a barrinha em cima. E o terceiro lado vai de C até A. Tá certo? Identifique também os ângulos internos. Vou pegar outra cor aqui. Professor, ângulos internos. Eita, os que estão dentro do triângulo. Eita, o alfa está dentro do triângulo. O alfa está dentro do triângulo. Eita, essa letra aqui parecendo um B, que a gente chama ela de beta, também está dentro do triângulo. E essa daqui parecendo um Y, que a gente chama de gama, também está dentro do triângulo, tá certo? Tranquilo? Esses são os ângulos internos. E os externos, professor? Os externos, alunos, são os que estão fora do triângulo. Olha aqui, quem é que está fora? Esse ângulo A. Vou representá-lo assim, né? Ó, com um chapéuzinho, né? Ó, tá certo? Eita, tem esse outro aqui fora também, que é o ângulo B. Vou representá-lo com um chapéuzinho, que a gente chama de acento circunflexo, não é isso? Eita, esse C aqui, ó, tá fora, esse ângulo C, ó, que é esse ângulo aqui, gente, tá certo? Ó. Vou representá-lo também com acento circunflexo, tá certo, gente? O assunto de hoje, como vocês viram, ele é bem fácil, não tem quase cálculo para vocês, é mais teoria, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço.